História. Aula para a primeira quinzena de agosto de 2020, aula 7. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está entre as áreas do Brasil que mais demoraram para receber o colonizador português. Até um século após o descobrimento do Brasil, entre aspas, né, que foi em 1500, descobrimento do Brasil, entre aspas, porque ele não foi descoberto, né, ele já existia. Os portugueses invadiram o Brasil, escravizaram índios, depois trouxeram os negros escravos para o Brasil também. Então, o Rio Grande do Sul, ele foi um dos últimos espaços do Brasil a receber esse português, essa colonização portuguesa, certo? A geografia está entre a justificativa de que eles retardaram a colonização. O que quer dizer isso? Devido ao Rio Grande do Sul ser aqui embaixo, no fim do mapa, né? Estava muito longe de onde chegou lá onde eles aportaram primeiro. Então, devido a essa geografia, devido ao Rio Grande do Sul estar longe do central ali onde chegaram primeiro, por isso essa demora do colonizador português chegar até o Rio Grande do Sul. Sabendo que quando começaram, primeira vez que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu, entre aspas, o Brasil, ele aportou na Bahia, tá? Então é bem longe do Rio Grande do Sul. Então, 100 anos ou um pouco mais que 100 anos depois que Portugal tinha invadido o Brasil, né, ou descoberto, como outros preferem, que foram chegando aqui para o Rio Grande do Sul. E os índios guaranis são os primeiros que sentiram esse impacto, que sofreram esse impacto, né? Os jesuítas, que eram esses padres religiosos, enfim, eles tentaram impor a religião católica, ou impuseram a religião católica a esses indígenas, ali nas missões, onde a gente é um ponto histórico até hoje, bastante visitado aqui no Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas. Só que na época não tinha essa divisão, né? De todos esses estados. E no Rio Grande do Sul não se chamava Rio Grande do Sul. E eles invadiram ali o Paraguai, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Todos esses países, 4 países, eles foram invadidos pela Europa, né? Por Portugal e Espanha, né? Tanto que Paraguai, Argentina e Uruguai falam espanhol. Por quê? Porque a Espanha dominou esses países. Já nós falamos português porque Portugal dominou o nosso país. Pelo Rio Grande do Sul, Portugal e Espanha lutaram, né? Então teve uma história de guerra ali entre esses dois povos. Mas no final Portugal acabou ficando aqui com a parte do Rio Grande do Sul. E Montevidéu, essa parte, que é o quê? Que é uma cidade do país Uruguai. Ela ficou pertencente à Espanha. Em 1777, Portugal e Espanha assinaram um tratado com um acordo que a colônia de Sacramento pertenceria à posse de Espanha e o Rio Grande do Sul pertenceria a Portugal. Então ficou ali um acordo entre os dois países. 23 anos depois desse acordo, que as fronteiras do Rio Grande do Sul ficaram estabelecidas, né? O Uruguai ficou para lá e o Rio Grande do Sul ficou para cá. O estado do Rio Grande do Sul passou a receber uma leva de imigrantes alemães. Foi quando começaram a chegar os alemães, tá? A presença desses imigrantes permitiu a diversificação, ou seja, aumentar possibilidades na economia. O que é a economia? É girar dinheiro, né? Girar dinheiro. Com a instalação de um modelo de estâncias agrícolas. Várias novas batalhas, peleias
aconteceram no Rio Grande do Sul. Uma bem conhecida é a Guerra dos Farrapos, pela qual a gente comemora também a Semana Farroupilha, que é bem conhecida, que aconteceu em 1835 e 1854. O Rio Grande do Sul só foi ter paz em 1928, ou seja, há menos de 100 anos, quando tivemos o governador Getúlio Vargas. Lembrando que o Getúlio Vargas foi governador do Rio Grande do Sul e também presidente do Brasil. Ele é um gaúcho. Quem era esse gaúcho, então? No Pampa, o gaúcho era um cavaleiro munido de laço e boleadeira, nômade, ou seja, que andava por aí, né? Um povo solto, um povo sozinho, enfim. Trabalhava em fazendas de gado, usava calças largas chamadas bombachas, que ficavam presas nas botas de couro. No pescoço usava um lenço para ajudar com o frio e um poncho. Para suportar o frio, o gaúcho tomava chimarrão, por isso essa cultura, que foi herdado de quem o chimarrão? Dos indígenas, né? Do povo guarani. O mate é uma bebida quente, feita à base de erva mate, refinada, e eu acredito que todos vocês já beberam um chimarrão. Mas o que é o Pampa? Falam tanto do Pampa do Rio Grande do Sul. Pampa é o que, gente? Pampa é um bioma, ou seja, é um tipo de vegetação. O Pampa, ele também é denominado de campanha gaúcha, ou região da campanha, Campos Sulinos ou Campos do Sul, e é o único bioma presente somente num estado do Brasil, ou seja, nenhum outro estado do Rio Grande do Sul tem o Pampa, só o Rio Grande do Sul. Mas outros países têm o Pampa, tanto que esse bioma pega parte de outro, do Uruguai, ali do país, tá? Ele ocupa metade do Rio Grande do Sul, então boa parte do Rio Grande do Sul é feito desse bioma, esse Pampa. E o que é um bioma? É um conjunto de vida vegetal, uma flora, certo? E animal também, fauna. Então o bioma é esse conjunto. Então aqui também eu deixei o mapa dos biomas. Então aqui é o bioma da Amazônia, tá de verde. De laranja, o bioma do Cerrado. É o mapa do Brasil esse, né? Aqui de amarelo, o bioma da Caatinga. Azul clarinho, o bioma da Mata Atlântica. E esse aqui, meio amarelinho aqui, é o bioma Pampa, no Rio Grande do Sul. Só tem aqui, no nosso estado. Vocês vejam que os outros biomas abrangem mais de um estado, né? No nosso caso, só atinge o estado do Rio Grande do Sul, certo? Mas atinge também esse mesmo bioma do Pampa, atinge o país do Uruguai e o país Argentina, mas no Brasil, só no Rio Grande do Sul. Deem pausa no vídeo, façam as questões, depois vocês podem voltar para ver se as respostas estão de acordo. A questão 2. A questão 1 era para ler o texto, que a gente leu agora, né? Então, a questão 2. Quem são os nativos do Rio Grande do Sul? Os indígenas. 3. Qual era a disputa entre Portugal e Espanha? Disputa pelo território aqui do Rio Grande do Sul, né? Também ali de Montevidéu, só que Montevidéu acabou ficando para o Uruguai e para Espanha. 4. O que você mais gosta na cultura gaúcha? É a resposta pessoal. 5. O que você menos gosta na cultura gaúcha? Se tem alguma coisa, vocês podem justificar, pessoal também. 6. Já passou ou conheceu pelos Pampas Gaúchos? Conheceu os Pampas Gaúchos? Sim ou não? E se conheceu, quer colocar alguma coisa, uma observação sobre o que sentiu, se gostou, enfim. 7. Qual o bioma da Serra Gaúcha? Qual é? Vocês lembram? Mata Atlântica.
né? Tá aqui no mapa, ó. Vocês podem ver que a Mata Atlântica pega aqui, vai subindo, pega vários estados e pega um pedaço do Rio Grande do Sul. Vocês pintem a mandala que eu deixei para vocês e aproveitem com a família de vocês, né? A comemoração do Dia dos Pais e a comemoração do Dia do Estudante. Beijo no coração.